Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com a apresentação de um caso clínico pelo Dr. Lucas e doutora Larissa. Então, podem começar, meninos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Larissa, eu sou residente do primeiro ano da residência de ginecologia e obstetrícia e hoje, junto com o Lucas, que é R2, nós vamos apresentar um caso sobre trabalho de parto pré-T. Então, o caso que nós escolhemos é sobre uma primigesta de 17 anos que fazia acompanhamento com a gente no pré-natal de alto risco por um quadro prévio de púrpura trombocitopênica imune, em acompanhamento irregular, tanto com o serviço de pré-natal, quanto com a hematologia. Então, ela procurou o nosso pronto atendimento na maternidade com 32 semanas e um dia, com queixa de contrações abdominais frequentes. Então, ela foi avaliada dinâmica uterina, tinha 3 contrações de 30 segundos aproximadamente em 10 minutos. Foi realizada a avaliação cervical e era uma paciente com uma dilatação de 8 centímetros, já com colo 80% apagado, apesar de bolsa íntegra, feto alto no plano -2 e um colo posterior. Então, ela foi admitida para internação, foi realizada hidratação venosa, repouso relativo, fizemos betametasona com intervalo diminuído de 12 horas, devido à possível iminência do parto, e foi iniciado o antibiótico porque o status de streptococo da paciente era desconhecido. Quando ela foi admitida, ela tinha uma plaquetopenia de 39.000, estava usando de forma irregular o corticoide que tinha sido prescrito para ela, apesar de ser uma plaquetopenia altamente corticorresponsiva. Então, ela foi internada, foram realizadas todas essas medidas, nós retomamos o uso da prednisona para ela, 40 miligramas por dia, que foi diminuído para 20 miligramas recentemente, realizada de acordo com em conjunto com a equipe de hematologia, né, orientação de reserva de hemocomponentes, então reserva tanto de pool de plaquetas quanto de concentrado de hemácias, porque a paciente também tinha uma anemia, e começamos novamente reposição de ferro, tanto venoso quanto via oral, assim como também de vitamina B12, que a paciente tinha deficiência. Então, a plaquetopenia dela também evoluiu super bem, respondendo à corticoterapia. O último exame de laboratório dessa semana tinha uma plaqueta de 107.000, a hemoglobina também teve uma melhora importante. Nós realizamos para ela também a coleta da cultura de strepto, então o antibiótico não foi mais necessário, e a paciente está internada com a gente até hoje, atualmente com 33 semanas e 5 dias, sem nova evolução para dinâmica uterina, sem novas queixas de contração, apesar de manter uma dilatação cervical de 8 centímetros. Atualmente. O último ultrassom dela foi realizado essa semana, com 33 semanas e 2 dias, um feto pírico no peso fetal estimado no percentil 3, com circunferência abdominal no percentil 3,5, mas sem alteração no Doppler. Então, assim, em conjunto com a hematologia, nós estamos fazendo acompanhamento dessa paciente. O ideal para a gente, em relação à púrpura, né, seria manter a plaqueta dela acima de 100.000, até o momento, com uma indicação assim, só realizar anestesia peridural com plaquetas acima de 80.000, ou cesárea com RAC com plaquetas acima de 50.000, se necessário, né, mas acima de 50.000 também pode ser realizado tranquilamente o parto vaginal, apesar de o ideal para a gente se manter acima de 100.000. Agora o Lucas vai explicar um pouquinho sobre o trabalho de parto pré-T. Então, a gente trouxe esse caso hoje para discutir um pouco de trabalho de parto pré-termo. Qual que é a definição, né? Então, é um trabalho de parto que acontece antes das 37 semanas, aí entre 20 e 36 semanas e 6 dias. O diagnóstico é um diagnóstico clínico que a gente vai dar na presença de contrações mais uma modificação progressiva do colo. Essas contrações vão ser, a gente pode considerar 4 em 20 minutos ou 8 contrações em 60 minutos, e a modificação do colo a gente vai avaliar tanto a dilatação quanto o apagamento. Então, se tiver uma evolução da dilatação ou do apagamento, a gente considera como um trabalho de parto. Algumas referências falam alguns valores, assim, considera uma dilatação acima de 2, acima de 3, mas a gente não tem um valor fixo, assim, para a gente considerar. Vai ser basicamente contração mais uma modificação do colo. Os fatores de risco para o trabalho de parto pré-termo, os dois principais são uma história prévia de trabalho de parto pré-termo e um colo menor do que 2,5 centímetros no ultrassom endovaginal.
Outros fatores de risco são gestação múltipla, intervalo intergestacional curto, aí menos de 12, 18 meses, vaginose bacteriana, tabagismo, etilismo e bacteriúria assintomática. E aí, quando a gente está diante de uma paciente com um trabalho de parto pré-termo, né, ou uma ameaça de trabalho de parto, a gente primeiro vai internar essa paciente, colocar ela em repouso, né, um repouso relativo, fazer uma avaliação materna, então olhar dados vitais, pressão, frequência, temperatura, né, para a gente ver se ela tem algum sinal infeccioso, fazer uma avaliação fetal também, né, pela cardiotocografia e ausculto intermitente. Também a gente vai pedir exames laboratoriais para a gente ver se ela tem algum sinal de infecção. Então, o mais importante, né, a gente tem um hemograma, um PCR e uma propedêutica urinária com urocultura. E também a gente vai avaliar, fazer a tocólise, né, se a idade gestacional for entre 24 e 34 semanas. E o que é a tocólise? A tocólise é quando a gente usa medicamentos, né, esses medicamentos que a gente chama de uterolíticos, para inibir ou reduzir as contrações uterinas no trabalho de parto pré-termo. E a gente faz a tocólise, né, com o objetivo da gente tomar outras condutas. Então, a tocólise ela não é o principal. A tocólise a gente só faz para a gente ter tempo de tomar outras condutas para melhorar o desfecho neonatal. E aí a tocólise tem algumas contraindicações. Então, contraindicação absoluta é síndrome hipertensiva grave, descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal agudo, coriominionite. E as contraindicações relativas são rotura prematura de membranas, uma dilatação maior do que 5 centímetros, síndrome hipertensiva não grave e uma placenta prévia não sangrante. E aí, para a gente tomar essa decisão, se vai ou não fazer tocólise, claro, primeiro a gente vai avaliar, né, o bem-estar materno e fetal, ver se tem alguma contraindicação para fazer a tocólise, mas a gente pode usar o índice de tocólise para orientar a gente em relação a se a gente vai ou não fazer a tocólise. Então, a gente usa esse índice que tem 6 variáveis, cada variável a gente vai pontuar de 0 a 2 pontos. Então, as variáveis são posição do colo, apagamento, dilatação, altura da apresentação, a característica da bolsa, se ela é não formada, formada, ou se já está herniada, e as contrações uterinas. E aí a gente faz, né, pega cada uma dessas variáveis, pontua, e depois a gente soma esses valores. Se o valor for entre 5 e 10 pontos, a gente vai considerar fazer a tocólise se não tiver contraindicação. Menor do que 5, a gente considera que essa paciente ainda não está num trabalho de parto pré-termo. Então, a gente só vai fazer hidratação, observação clínica, manter em repouso, e a gente pode reavaliar esse índice, né, para ver se se essa pontuação vai subir ali para entre 5 e 10 pontos para a gente fazer a tocólise. E acima de 10 pontos já tem uma baixa taxa de sucesso de inibição, então não é recomendado fazer a tocólise, o recomendado é a gente preparar mesmo para o trabalho de parto pré-termo. E aí, para fazer a tocólise, a gente tem alguns medicamentos. O principal dele é o nifedipino, que é um bloqueador de canal de cálcio. Geralmente a gente faz uma dose de ataque de 20 a 30 miligramas via oral e depois faz uma manutenção de 10 a 20 miligramas a cada 3 a 8 horas, sendo que a dose máxima que a gente pode usar no dia são 180 miligramas. De contraindicação, a gente tem hipotensão e lesões cardíacas dependentes de pré-carga. E um outro remédio que a gente pode usar também é a indometacina, só que esse a gente só pode usar antes de 32 semanas, porque ele é um inibidor da ciclooxigenase, então ele pode causar um fechamento do canal arterial, por isso que a gente só usa até 32 semanas. A dose é de 50 a 100 miligramas via oral ou retal, essa é a dose de ataque, e depois a gente faz uma manutenção com 25 miligramas via oral a cada 4 a 6 horas, sendo que o máximo que a gente pode usar são 200 miligramas por dia. De contraindicação é disfunção plaquetária, renal ou hepática e paciente com história de úlcera péptica, e também, né, idade gestacional maior do que 32 semanas. Um outro medicamento que a gente pode usar é o salbutamol, que é um agonista beta-adrenérgico. A gente começa com uma dose de 10 a 12 microgramas por minuto e vai aumentando progressivamente 10 microgramas a cada 15 a 20 minutos. E aí o máximo que a gente pode usar é 30 microgramas por minuto. Contraindicação é doença cardíaca sensível, taquicardia e diabetes mellitus mal controlado. E uma última droga que a gente pode usar é o atozibano, que é um antagonista de receptor de ocitocina, que é uma droga que a gente usa especificamente para fazer a tocólise, só que é um medicamento que é pouco disponível aqui no Brasil, principalmente no SUS. Então, acaba que a gente não tem no SUS para usar esse medicamento, então a primeira opção acaba sendo o nifedipino. Então, a gente faz a tocólise para a gente tomar outras intervenções, né? A principal dela é fazer a corticoterapia. A corticoterapia a gente vai fazer entre 24 e 36 semanas e 6 dias. A gente pode fazer tanto com a betametasona quanto a dexametasona. A betametasona são 2 doses de 12 miligramas com intervalo de 24 horas entre elas, e a dexametasona são 4 doses de 6 miligramas com intervalo de 12 horas entre elas, né? Se precisar, a gente pode adiantar as doses, né? Se tem uma iminência de trabalho de parto
pré-termo, a gente pode acabar adiantando, por exemplo, a betametasona para um intervalo de 12 horas. E a gente considera fazer um repique se tiver mais de 14 dias da última dose e tiver uma idade gestacional menor que 34 semanas. O efeito máximo do corticoide ele vai acontecer entre 24 horas e 7 dias da última aplicação. Um outro medicamento também que a gente tem que considerar usar é o sulfato de magnésio, que a gente usa para a neuroproteção fetal naquelas pacientes que têm uma idade gestacional menor do que 32 semanas. Então, entre 24 e 32, a gente faz sulfato de magnésio, na mesma dose que a gente usa para pré-eclâmpsia, então, pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, né? São 4 gramas endovenoso em 30 minutos, que é a dose de ataque, e depois uma manutenção de 1 grama por hora, 1 grama por hora. E também a gente tem que considerar o antibiótico, que a gente vai usar nos casos de ruptura prematura de membranas, ou então para profilaxia de estrépito B, né? Aquelas pacientes que têm estrépito positivo ou o estrépito é desconhecido. Aqui eu trouxe um fluxograma do nosso protocolo do HC em relação a tocólise. Então, se tem uma idade gestacional entre 24 e 34 semanas e tem queixa de contração, a gente vai fazer o índice de tocólise se não tiver nenhuma contraindicação. Então, uma pontuação menor ou igual a 5, a gente vai fazer hidratação, observação, e a gente vai reavaliar, né, recalcular de novo esse índice para ver se vai subir essa pontuação. Entre 6 e 9, a gente já considera fazer a tocólise, faz a corticoterapia, o antibiótico para estrépito, se for positivo ou desconhecido, e o sulfato de magnésio, se for menor do que 32 semanas. E se for um índice de tocólise com pontuação maior ou igual a 10, tem uma baixa taxa de sucesso, então a gente vai considerar mesmo preparar para o nascimento prematuro. Agora, em relação à prevenção, eu trouxe aqui o nosso protocolo, né, como que a gente faz a prevenção do trabalho de parto pré-termo. Então, a gente vai dividir aquelas pacientes que têm história prévia de trabalho de parto pré-termo e as que não têm. Quando tem uma história prévia de trabalho de parto pré-termo, a gente inicia, então, a progesterona vaginal na dose de 100 mg por dia a partir das 16 semanas. E a gente vai fazer uma medida do colo do útero quinzenal entre 16 e 26 semanas. Se esse colo mantiver acima de 2,5 centímetros, a gente vai manter a progesterona 100 mg até 36 semanas de gestação. Se em algum momento esse colo for menor do que 2,5 centímetros, a gente aumenta a progesterona para 200 mg por dia e mantém até as 36 semanas de gestação. E se esse colo for menor que 1 centímetro antes das 26 semanas em uso da progesterona a gente já considera fazer a cerclagem. No caso das pacientes que não têm história prévia de trabalho de parto pré-termo, a gente vai solicitar a medida do comprimento do colo via endovaginal entre 20 e 24 semanas. Se esse colo for menor do que 2,5 centímetros, a gente já inicia a progesterona vaginal na dose de 200 mg por dia e mantém até as 36 semanas de gestação. E a gente vai manter a avaliação quinzenal do colo até 26 semanas, e se o colo ele ficar menor do que 1,5 centímetros antes dessas 26 semanas, a gente vai fazer a cerclagem também, considerar fazer a cerclagem. Então, concluindo o nosso caso, né, era uma gestante de 32 semanas e 1 dia, que tinha um quadro de trabalho de parto pré-termo, mas que já estava em fase avançada, já estava com 8 centímetros de dilatação. E, como eu tinha falado, né, uma das contraindicações relativas para a gente fazer a tocólise é uma dilatação maior do que 5 centímetros. Ela até tinha um índice de tocólise ali entre 6 e 9, mas como já era um trabalho de parto já em fase avançada, não teria benefício da gente fazer a tocólise. Então, acabou que fez só uma conduta expectante mesmo, que é considerado adequado nesse caso. E as intervenções que foram feitas foi o corticoide, que fez 2 doses, né, até adiantou a segunda dose, porque já era um trabalho de parto muito avançado, e também um antibiótico, que fez a ampicilina. O sulfato de magnésio não foi realizado, porque já era uma gestação acima de 32 semanas, então estava certo não ter feito. Então, e essas foram as referências que eu usei para a apresentação. Obrigado. Ótimo, obrigado, Lucas e Larissa. Pode tirar sua apresentação, Lucas? Os meninos tiveram uma boa revisão sobre o trabalho de parto pré-termo. Essa paciente nossa, especificamente, o trabalho de parto dela parou, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê em trabalho de parto pré-termo. Ele evolui de maneira assim, insidiosa, ele não é igual o trabalho de parto a termo que começa e não para. O pré-termo ele começa, para, e às vezes começa, para. Algumas vezes ele vai assim, ele não vai continuamente. Agora, eu não lembro de ter visto um caso em que parou com 8 centímetros igual dessa paciente. Aí depois, até essa semana, a Larissa tocou de novo, a Larissa e o Lucas tocaram de novo, e continua com os mesmos 8 centímetros. Mas pelo que vocês descreveram, o colo ainda está um pouco posteriorizado, né? Eu acho que isso está influenciando, porque a cabeça não está forçando o colo.
a cabeça, o colo tá para trás, tá posteriorizado, então talvez por isso esteja segurando mais. Tanto que a paciente até estava querendo ter alta, né? Mas não tem como agendar alta, é uma paciente com feto prematuro, colo de 8 centímetros. Então, por enquanto, nós vamos mantendo ela lá. O Lucas acabou apresentando nosso protocolo inteiro. Só algumas observações, Lucas. A ampicilina ela tomou por causa do estrépito, né? Ela não estava bolsa rota nem nada. Isso, Foi por causa do estrépito foi por mesmo. causa do Pois é, estrépito. então a gente só deu na época que achou que ia nascer. Foi ampicilina ou foi penicilina Foi a cristalina? ampicilina. Por quê? Você sabe me dizer? Não sei por quê. Porque tinha que ser penicilina, né? Pelo Pelo protocolo tinha Mas que foi ser a penicilina. ampicilina. Ok, houve alguma confusão lá, o pessoal achou melhor dar ampicilina, não sei quem no plantão lá do dia, mas lembrando que quando ela entrar em trabalho de parto de novo, não sei se a gente chegou a colher cultura para estrépito dela, talvez uma coisa que a gente possa fazer. A gente não fez porque a gente achou que fosse nascer rápido, Já né? coletou, tá negativa. É negativo, então agora nem precisaria do antibiótico mais. Uhum. E com relação à questão da prevenção, o protocolo, assim, na próxima revisão, eu até vou aumentar esse ponto de corte para fazer cerclagem, porque a gente estava em um que era o que tinha evidência de benefício, mas a gente até discutiu algumas reuniões para trás aqui do pré-natal de alto risco, que abaixo de 2 já tem evidência de benefício, colo menor do que 2 tem evidência de benefício de fazer a cerclagem. Então, provavelmente, a gente vai passar esse ponto de corte que está em 1 para 2, né? Então, paciente que tem um colo curto, o colo está menor do que 2, a gente já está tomando a progesterona, o colo continua encurtando, a gente já poderia fazer a cerclagem nesse grupo. Fora isso, o protocolo não mudou muita coisa, vocês apresentaram basicamente tudo que a gente faz mesmo de rotina. No caso dessa paciente, está segurando, vamos ver quanto tempo que vai segurar, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, gente? Caio. Professora Eura, não, professora, pode falar. Não, eu só ia cumprimentar mesmo, uma boa oportunidade de rever o protocolo e um caso assim de sucesso, né, Caio? Foi bem interessante mesmo, porque com 8 centímetros, né, talvez em outro serviço ninguém fosse tentar essa inibição. Muito bem conduzido, parabéns, e otimamente apresentado. Exatamente, eu iria parabenizar o Lucas e a Larissa. Fazer um comentário e uma pergunta, professor. Teve uma paciente minha, nossa, na verdade, né, no meu R2, se eu não me engano, que ela ficou internada ali com 26, 27 semanas. Aí acabou que levou até o termo, ela teve alta, ela ia e voltava, inclusive, acho que era até do pré-natal do senhor. A gente teve que induzir ela ficou, acho que ela teve alta com 7 centímetros, se eu não me engano. A gente achou que ia nascer prematuro e no final a gente teve até que induzir ela com ocitocina, romper bolsa até nascer. Então, como que o trabalho de parto pré-termo ele é difícil da gente definir o que vai acontecer, né? A gente não sabe, na verdade, o que desencadeia o trabalho de parto, né? Até hoje ninguém sabe ao certo o que desencadeia. Então, o trabalho de parto pré-termo ele tem essa ativação precoce, mas que às vezes ele para sozinho. Na verdade, a termo, isso também poderia acontecer, só que a termo a gente não deixa acontecer, porque quando ela começa e para, a gente acaba conduzindo o trabalho de parto com ocitocina. Mas no pré-termo, que o objetivo é ganhar tempo, muitas vezes quando a gente suspende, para e fica parado um tempo. Essa paciente, eu lembro dessa paciente que você está falando, ela ficou muito tempo realmente, mais do que essa atual, né? Mas também estava com uma dilatação um pouquinho menor. Sim. Mas essa aí também está segurando, vamos ver. Se não acontecer nada, eu quero chegar até 37 semanas. Acho difícil ela chegar até 37 semanas, mas se não fizer nada, difícil até porque ela está sem paciência já de ficar no hospital. Imagino. Professor, e a minha pergunta ia ser, eu até pesquisei que eu tive um caso no meu pré-natal que eu fiquei muito ansioso, na verdade. Essas pacientes que não têm história de parto pré-termo, mas que têm um colo curto, mas não tão curto a ponto de fazer a cerclagem, né, que a gente começa a progesterona, eu pesquisei e não consegui achar. Tem alguma indicação da gente fazer medições seriadas depois das 26 semanas, no sentido assim de imaginar que esse colo está afinando tanto a ponto de pensar em fazer um corticoide antes, sabe? Alguma coisa assim para a gente prever um parto pré-termo mais iminente? Tem alguma coisa nesse sentido? Caio, se o colo está reduzindo, eu continuo fazendo até umas 30 e poucas semanas, 30, 32 semanas. Mas se ele ficou estável ali, eu paro com 26. Mas a questão é se ele está evoluindo ou não. Então, assim, ele estava 24, aí você fez na outra semana, estava 22,
aí com 26 semanas ele está 20, aí eu continuo fazendo. Entendi. Não sei se a gente E teria faria algum ponto de cerclagem ou corte que o não, senhor, ou se um só ia corticóide, alguma acompanhar, coisa assim? porque isso também Entendi. realmente ainda não tem caso suficiente na literatura, mas provavelmente se ele caísse abaixo de 2, antes das 30 semanas, eu acho que talvez ainda fizesse cerclagem, não sei. Cerclagem, entendi. Ou Entendi. pessário, né? Mas a gente não tem o pessário disponível no SUS, mas seria uma indicação também para o pessário. Eu acho que o pessário, a indicação dele atual seria aí entre 1 e 2 centímetros, o do colo, porque menos do que isso o pessário já não pega. E mais do que isso, Sim. muitas das vezes não precisa. Mas Não eu acho precisa. que a cerclagem e o pessário, eles competem aí nesse grupo entre colo abaixo de 2. Perfeito, então. Obrigado, professor. Nada, tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu só abrir aqui, que eu perdi ele aqui agora. O Gabriel está perguntando, no rastreio do colo entre 20 e 24 semanas, se o colo já for menor que 1 centímetro, aí a gente já indica cerclagem, sim, porque com 20 semanas já está 1 centímetro, ou 2, no caso, né, que você está perguntando, dificilmente ela vai chegar passadas 34 semanas. Então, acho que nesse caso já está indicada a cerclagem, sim. Essa cerclagem, entre aspas, aí. Essa não seria cerclagem de urgência, né? Cerclagem de urgência é aquela do colo que já está dilatado, mas seria uma cerclagem indicada por ultrassom. Ok, gente, mais alguém? Gabriel está perguntando mais uma coisa. Se o índice de Estocolmo é menor que 5, aí a gente deixa a paciente em observação umas 2 horas, hidrata ela bem e vê se as contrações pararam. Se parou, está tudo igual, você pode dar alta. Se ela continua, se as contrações persistem, aí é melhor deixar internada para acompanhar. Então, esse índice menor do que 5 é só para... bom você ter citado o índice de Estocolmo, porque o índice de Estocolmo, não sei se vocês sabem, mas é uma coisa que a gente usa praticamente só no FMG, não usa em outros lugares, que foi uma criação do meu pai. Tem um mestrado que foi feito do Júlio Dias Valadares, comparando o índice de Estocolmo com medida do colo, mas é uma coisa da cabeça do meu pai, que ele que inventou, baseado no índice de Bishop, né? Ele inverteu o índice de Bishop, acrescentou mais alguns fatores, mas que eu acho assim, muito prático para a gente ver quem que vai inibir ou não, mas que tem pouca evidência, assim, é uma coisa, um uso mais local. Então, pessoas de outros locais não estão muito familiarizados com o índice de Estocolmo. É uma boa oportunidade de comprar nosso livro e estudar sobre o índice de Estocolmo lá no livro, né? Noções práticas de obstetrícia, tem tudo lá. Na prática, ele funciona bem. E tem essa tese de mestrado do Júlio que mostrou bom resultado. Muito bem, gente. Então, vou agradecer a todos. Bom feriado e até semana que vem. Abraço, bom feriado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Abraço, gente. Boa noite.